Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Big Deals, o podcast que reúne as principais notícias do Venture Capital que aconteceram aqui ao longo da semana no nosso ecossistema brasileiro de startups. Meu nome é Amuri Pinho, sou fundador do Investidores VC, investidor anjo, e sou co-host desse episódio aqui que está com o time sempre, pontualmente entregando para vocês notícias que fazem esse resumo semanal. Você já sabe, mas eu não me canso de falar. Estão aqui comigo Cauê Calas, que está por trás das câmeras, capturando tudo e publicando nas redes. E na minha frente, ao meu lado, sempre fiel escudeira, Ana Flávia, nossa head de conteúdo e curadora deste podcast. Bom dia, Aninha. Bom dia, Muri. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É isso mesmo, estamos aqui fielmente na sexta-feira para trazer todas as notícias. E olha, fica até o final porque tem muitos cifrões aqui nessa semana. E a gente também tem novidades ali, mas eu vou contar ao longo do episódio, então fica até o final para você não perder. Agora são 8 horas e 54 minutos. Repita. 8 horas e 54. O Big Deals está no ar. E vamos abrir a semana falando aí de fintech, matéria do Startups, junto com a parceria com a Finsiders Brasil. Basic recebe aporte de grupo educacional em nova captação. A fintech Basic, especializada em finanças embarcadas, recebeu um investimento do Grupo Integrado, uma instituição de ensino do Paraná. Esse aporte faz parte de uma nova rodada de captação que a Basic planeja concluir em breve. Anteriormente, a fintech já havia recebido R$2 milhões da Deal, uma consultoria de serviços de tecnologia. Esse mercado de crédito, né? Principalmente para a educação, a gente sabe que é sempre uma pauta nossa trazer como que o mercado brasileiro se movimenta em cima dessa questão do crédito, né? Antigamente a gente tinha os programas de financiamento estudantil, aí veio um monte de startup que aproveitou isso, depois veio uma queda desse mercado, todo mundo teve que rebolar, mas a Basic está indo para cima sim, eles são essa infraestrutura tecnológica que entrega para o marketplace esses produtos e serviços bancários, emissores, provedores de pagamentos, etc. Basicamente, nesse mercado de educação existem N soluções de crédito, antecipações, fluxo, pagamentos. Não é muito simples. Eles são fundados em Aracaju. Eles têm o objetivo de ser esse braço de banking para instituição de educação e outras verticais. Eles estão com um cliente em produção. Começaram há pouco tempo, Aninha. Eles estão com um projeto em desenvolvimento com esse cliente. Então, eles estão nessa fase de validação, expansão, começar a trazer essa operação um pouco mais para cima. Eles estão negociando também uma gestão, né, com gestoras, a criação de um FDIC, justamente para fazer operações de crédito, focando em modalidades de menor risco aqui, com tickets um pouco menores na carteira. A tendência desse mercado, como a gente sempre fala, é que o crédito brasileiro, por ser uma coisa difícil de chegar na ponta, nas startups e de verticalizar esse crédito, é melhor entendido por quem explora um nicho. A gente falou disso aqui em agro, falamos disso em restaurantes, bares, instituições de alimentos, produtores. E aqui, mais um exemplo de como essa fintechização de soluções de crédito e banking está entrando no mundo da educação, que é um dos grandes mercados brasileiros. Ele me chamou a atenção aqui falando, né, de uma instituição de ensino investindo. A gente falou do Grupo Marista, né, recentemente, que umas 2 semanas atrás, também investindo em startups. Aí mais com IA, um pouco mais para a parte de educação, mas ainda assim olhando para a tecnologia e para startups. Os grupos educacionais, né, se posicionando e começando a trazer cada vez mais, se aproximando desse segmento de startups. É isso aí. E agora a gente vai falar de segmento de Insurtech, matéria do Startups, da jornalista Stephanie Tondo. Treg de seguros climáticos capta R$2 milhões com Domo VC e Anjos. A Treg, uma Insurtech focada em seguros climáticos para o agronegócio, captou R$2 milhões em sua primeira rodada de investimentos. A rodada foi liderada pela Domo VC, com participação de outros investidores. A empresa oferece seguros paramétricos que acionam indenizações automaticamente quando parâmetros climáticos pré-definidos são atingidos, sem necessidade de avaliação em loco. Esse modelo inovador visa proteger o agronegócio brasileiro, um setor crucial na economia, contra esses impactos de mudanças climáticas. Vale a pena a gente lembrar que a gente sempre fala muito isso, né? O que movimenta o PIB brasileiro? E a gente sabe que o agro é pop.
que o agro é Brasil. E o agro é representante de mais de 20% de todo o nosso PIB, ou seja, tem muita relevância no Brasil, é responsável pelo nosso equilíbrio de balança comercial. A gente sabe que tem espaço, inclusive, para esse serviço de seguro paramétrico. Eu nem sabia que isso existia, Aninha. Geralmente, seguros agrícolas, você tem seguro contra tempestades, contra enchentes, etc. Faz parte, né? Proteger a safra, porque se você não protege uma safra, o cara quebra, você não tem a do ano seguinte. Só que, geralmente, isso precisa dos avaliadores, precisa dos fiscais que vão lá ver o tamanho do estrago. É toda uma questão de seguro mais complexa. Eles aqui fazem isso automaticamente. Então, pegando as incidências de chuvas, as fotos por satélite, etc. e tal, eles conseguem inferir e automaticamente liberar para alguns parâmetros. Por isso que eu acho que é paramétrico, esse seguro automático, ou seja, a liberação do seguro baseado em algum evento climático ou alguma perda que a gente teve, que eles conseguem identificar nesse ecossistema como um todo. Esse tipo de seguro, então, tem sido, para eles, uma oportunidade de entrar no mercado que, segundo aqui a própria matéria, tem um potencial de gerar prêmios na casa de 28 bilhões ao ano, se eles considerarem os mais de 115 milhões de hectares brasileiros de lavouras, florestas e pastagens que poderiam contratar a solução. Ou seja, tem um grande espaço para crescimento. Eles agora captaram 2 milhões, a gente sabe que ainda está numa fase de construção e validação, mas assim é o setor de agro, ainda não tem as grandes gigantescas, não tem um Nubank, uma OpenAI. Quando a gente vê uma grandona, é uma Arado. Então, assim, contam-se nos dedos ou em 2 palmas de mão quais são as gigantes startups do agro. Ou seja, tem muito espaço para todo mundo que está trazendo uma solução para um setor que movimenta tanto o PIB, mas que ainda precisa dessas inovações futuras. Fica um parêntese aqui, que o agro brasileiro ele sempre foi muito bem automatizado, assim como também o nosso setor fintech. Mas agora, Aninha, com AI, com drone, não sei o quê, esquece o que era automatização, o que era máquina por satélite, isso virou fichinha. Porque agora você consegue ter controle de pré-paga, agora você consegue ter seleção de sementes, agora você consegue ter genética por AI. Vai revolucionar tudo de novo. E o Brasil, que é um grande produtor do mundo, tem um potencial incrível de ser o maior de todos. Até porque a gente está começando a dar uma acelerada em AI. Eu estou gostando das matérias que a gente está trazendo aqui. Sempre tem. E falando em IA, vamos continuar nesse segmento agora. Vamos falar aí de Legaltech, matéria do Startups da redação. O Aira faz primeiro investimento em IA generativa com aposta na Inspira. A Aira, veículo de Corporate Venture Capital da Vivo, realizou seu primeiro investimento em inteligência artificial generativa ao apostar na startup Inspira. A rodada contou com a participação de investidores como Urca, Gavia Angels, Safran Angels e gestora Anderson Horowitz. Embora o valor exato do aporte não tenha sido divulgado, a Aira costuma investir aí em 2 milhões de reais nas rodadas. A Inspira, que já atende clientes como XP, Itaú e Goldman Sachs, utiliza o capital para aprimorar sua tecnologia de desburocratização jurídica. Pois é, cara, desburocratizar essa questão jurídica é um grande desafio. Lá atrás, a gente já tinha algumas startups que ajudavam nessa pesquisa jurídica, criação de alguns documentos, mas esse setor ainda está muito aberto, Aninha, tem muito espaço, principalmente porque a maioria das AIs, elas não são feitas exclusivamente para o setor jurídico. E olha que complexo, né? A gente fala muito sobre a AI alucinar, a gente usa AI aqui, a gente fala, ih, rapaz, agora ela dá uma alucinada. Só que uma coisa é alucinar num conteúdo que a gente está falando aqui, a gente pode revisar. Outra coisa é você alucinar num contrato, num processo. Perigoso. Então, existe um cuidado extra dessas empresas quando o assunto é medicina, quando o assunto é direito ou até educação. A gente tem startups que lidam com educação aqui e está todo mundo falando de AI. Mas as empresas também estão com medo de tipo, cara, eu não quero que a AI dê uma maluquice ali no meio do caminho. Então, uma espécie de uma corrida por construir seu próprio motor, seus próprios datasets, seus próprios LLMs, e é justamente isso que a Aira decidiu apostar aqui agora. Como você mesmo disse, Aninha, não foi revelado o valor do investimento, mas a gente sabe o valor médio do cheque, como você falou. Vale lembrar que a Aira, até hoje, já investiu em 86 empresas desde 2012. Já tem, e hoje ainda tem 27 startups ativas na companhia. A gente falou, acho que esse ano no início, dessa reativação da Aira, né? Que a Aira estava voltando aí para o mercado e que eu já conhecia lá há muito tempo. Então, é muito bom ver isso aqui, tá? Segundo a matéria, a startup já contratou, já conquistou, né, na verdade, mais de 150 clientes no Brasil e em Portugal, incluindo grandes empresas como XP, Itaú e Goldman Sachs. E aí vem a provocação. Eu gosto, porque se tem empresa grande usando, bicho, pode ser aqui que a matéria esteja valorizando, mas geralmente é porque elas já passaram por esse processo de validação, já viram que é bom, que funciona, até porque XP, Itaú e Goldman Sachs não podem errar muito.
Então fica aqui meus parabéns aqui pela escolha da Wayra no investimento, porque realmente deve ter sido uma luta entrar nesses grandes clientes, porque a parte de contratação deles, de teste técnico, é muito pesado. Com esse aporte, como você falou, eles querem aperfeiçoar a tecnologia e investir um pouquinho em vendas e marketing. Agora, vale lembrar aqui que essa Legal Tech, de novo, com 2 milhões, que é um cheque parecido das outras matérias, ainda está nessa validação, ainda está procurando encaixar essa solução dentro desses grandes clientes. Muito bacana também lembrar que Legal Tech é um dos setores que a gente gosta. Temos investimentos aqui, fizemos recentemente a nossa 3ª rodada na EasyJur, que é um RP para escritórios jurídicos e para as áreas jurídicas dentro das empresas. Então, fica aqui a dica, aqui, ó, XP, Itaú e Goldman Sachs, tem startup de Legal Tech boa aqui também. Com IA aqui também, né? Desde 2017 com AI. E aproveitando aqui, antes da gente seguir para as próximas matérias, aproveitar para falar, né? A gente fala muito aqui de investimentos, de venture capital, de rodadas, e a gente também tem bastante conteúdo sobre isso. E na semana que vem, você sabia que semana que vem é a Semana do Investidor? Olha só! É uma semana mundial aí para justamente que maneiro. Falar sobre o mercado, educar o mercado sobre diferentes segmentos, e a gente também vai participar disso. Então, na semana que vem, a gente vai produzir uma série de conteúdos aí sobre investimento, não só sobre venture capital, a gente vai fazer um geralzão sobre como está o mercado de investimentos aqui no Brasil, essas novas tendências, oportunidades, né, Muri? E a gente vai abrir isso na segunda-feira, dia 7, com uma live às 6h30 da tarde. Então, se você quer saber mais sobre esse mercado, a gente vai falar sobre cripto, bolsa, vai falar sobre real estate e comentar também, obviamente, as tendências do venture capital, né? Pois é, você não pode deixar de aproveitar uma semana exclusiva para a gente falar sobre investimento, sobre a sua carteira, sobre ter retorno, sobre, inclusive, saber como que está o mercado agora e como que ele está se desenhando para os próximos meses. Então, você já sabe, segunda-feira, 6h30, tem a nossa live que faz a abertura dessa Semana Mundial do Investidor. É isso. Então, aproveite, não importa em qual plataforma você esteja nos ouvindo ou assistindo. Aqui embaixo tem um link para você já se inscrever também para receber todo esse conteúdo, acompanhar com a gente, não perder nada sobre essas discussões aí e você aprender mais a diversificar a sua carteira e começar 2025 lá na frente. É isso aí. E aí, falando nisso, a gente vai continuar falando de investimentos aqui. Agora a gente vai falar sobre também fintech, matéria do Baguete. Cofundador da MongoDB investe em startup brasileira. A startup Bart, especializada em meios de pagamento, recebeu um aporte significativo de 78 milhões de reais. Uau. Esse investimento foi liderado por um dos cofundadores da MongoDB, destacando a relevância e o potencial de crescimento da Bart nesse mercado de fintechs. Eles têm se destacado principalmente porque eles estão conseguindo integrar diversos meios de pagamento em uma plataforma única, tá? Eles facilitam essa gestão de vários meios de pagamento num lugar só, mas a parte mais interessante é a seguinte, eles se antecipam e se colocam entre a empresa e as máquinas de cartão, quase como se ele adicionasse um layer extra. Ele pega o sistema de maquininha de cartão que você tem e coloca uns esteroides. Ele dá uma anabolizada. Então, hoje, por exemplo, se você tem 12 vezes na sua maquininha de cartão da Stone, da Cielo, etc., quando você usa a Bart, você consegue fazer isso 21 vezes. Hoje, você tem que receber o negócio em 30, 60 dias. Eles conseguem te pagar no mesmo dia. E, é claro, ficam com um pedacinho disso. Então, o grande modelo deles é a gente coloca esteroides no meio de pagamento, te antecipa, facilita o parcelamento para você vender mais e a gente fica com um pedacinho desse spread. Fica aqui a dúvida se esse spread é maior ou menor do que as próprias bandeiras cobram para fazer antecipação. Eu fiquei aqui com essa dúvida, porque se consegue ser para e passe, talvez a gente possa ser cliente aqui também. A gente tem muito cartão, nossos investidores, quando assinam aqui investidores de VC, pagam muitas vezes no cartão. Então fica aqui uma dica para a gente também. O investidor foi liderado pelo cofundador da MongoDB, que para aqueles que não conhecem, é uma gigante do mundo de databases, concorrente brabo da Oracle, etc. Ou seja, esse cara não está brincando aqui não, tá? 78 milhões de um investidor. Imagina quanto dinheiro esse cara não tem. O mercado dessas soluções, na nossa opinião, continua sendo um mercado muito quente, tá? Eles estão investindo aqui, segmento de fintech, né? A gente nunca vai poder tirar a relevância disso, principalmente quem faz antecipação, porque tem uma característica de... Ao antecipar, eu já tenho a garantia de recebimento da bandeira. Então, na verdade, eu estou só
arbitrando o meu risco de emprestar para você, entendendo quanto que eu posso cobrar e quanto que eu tenho que pagar lá na frente. Um baita no mercado que explora essa ineficiência do Brasil de precisar desse caixa, desse dinheiro rápido. É justamente o que eles fazem e já estão gigantes. Vai lembrar que com essa rodada de 78 milhões, Aninha, eles já estão avaliados em 400 milhões de reais, tá? Uau. Ou seja, não estamos falando de qualquer um aqui não. Talvez daqui a 3, 4 anos, 2 para 3, se eles continuarem crescendo, teremos um unicórnio brasileiro aí, né? 400 milhões de valor. Daqui a pouco vem essa grana. E eles já captaram, num total, outros 100 milhões, se eu não me engano. É, só rodadas grandes agora aqui essa semana. E a gente vai continuar para mais uma dela agora. E a gente vai falar sobre mobilidade urbana, matéria do Pipeline, do jornalista André Ítalo Rocha. Concorrente da Eve, Joby recebe novo aporte de 500 milhões de dólares da Toyota. É isso mesmo, a startup americana Joby Aviation, concorrente da Eve, da Embraer, aqui no mercado de eVTOLs, recebeu um aporte significativo de 500 milhões de dólares da Toyota, elevando a participação da montadora japonesa na empresa para 22%. Esse investimento se soma aos 394 milhões de dólares já aportados pela Toyota, totalizando 894 milhões de dólares. Aninha, atualmente, a Joby opera uma linha de produção piloto na Califórnia, tá? Eles estão planejando aumentar essa produção para um veículo por mês até o final do ano. Uau. Esse mercado está só começando, mas olha as cifras disso, né? É gigantesco. A gente está falando de AI, eu acho que a AI vai ser sempre maior, mas quando a gente também mistura essa coisa de físico, de movimentar as pessoas, etc., estamos falando de um mercado que pode ser muito superior ao mercado, por exemplo, de uma Uber, ao mercado de táxi. Estamos falando de um mercado gigantesco. Para quem ainda não entendeu, os eVTOLs são aqueles drones que vão levar humanos, né? Então, a gente tem os dronezinhos que sobem, descem, pousam, super seguros, se uma hélice compensa a outra, se tiver vento, ele consegue entender ali o giroscópio dele para te manter estável. Só que imagina isso num tamanho gigantesco, podendo levar você de um lugar para o outro sem ninguém pilotando. Parece meio ciência de foguete, mas já está acontecendo, tá? Isso já está acontecendo. Nos Estados Unidos, vale lembrar, Pedro Sorrentino, que dá aula aqui junto com a gente, me mandou um vídeo dele pegando um Uber sem piloto. Uau, isso já... E não é assim, eu tô no Vale do Silício, então eu peguei experimental. Não, você baixa na App Store, chama o carro, bota seu cartão de crédito, vem um carro, te pega, você entra, ele te leva no outro lugar e não tem um piloto. Aninha, dá um negocinho aqui, dá um formigamento. Agora, imagina você voando sozinho. Sozinho, dentro de uma cápsula, com as hélices girando, você tá sozinho, você não tem ninguém para gritar. Imagina você começa a bater um vento maluco, cara. Eu vou esperar um pouquinho, tá? Mas para você ter uma ideia, teve uma matéria da Embraer, o Muritiba até que me mostrou isso, que falou, a Embraer falou o seguinte: nós já temos a aeronave, o eVTOL deles, pronto para voar comercial, se a gente quiser. Se liberar amanhã, a gente faz. Por que não faz? Liberação, governo? Não. Por justamente o mercado ainda não está pronto. Por sensações como essa que eu tive de, tenho medo. Mas na hora começa a ter lá fora, na hora começa a ter em Dubai, aí daqui a pouquinho o brasileiro, por que não tem aqui também? Aí eles vão chegar, não, o nosso tá pronto, é Embraer, que você confia há muito tempo. Então, veremos isso, gente. Nossa. Veremos isso. Vai ser muito interessante. O mercado de eVTOLs tem muitos desafios de regulação, certificação, precisa, obviamente, entrar em contato com todas as aeronaves, tem as alturas dos helicópteros. Todo mundo sabe que, no final, quando acontece uma merda, o fator humano é o que pode desviar ou prever uma situação que acontece ali no meio do calor do momento, etc. Mas eu acho que é o tipo de negócio que vem para ficar. Eles já estão fazendo um lançamento comercial disso em Dubai, que para eles é um mercado estratégico para essa questão do transporte. Faz todo sentido. Sim. Porque Dubai, com aquelas distâncias, com aquela falta de chuvas, né, não tem, seria um excelente cenário. Imagina o landscape de vários daqueles eVTOLs rodando. E lá menos coisas climáticas também. Menos coisas climáticas, a galera com muita grana e a galera que adora as coisas malucas. Então, os early adopters da vida. Quando eu fui em Dubai, você sabia disso, Aninha? Você foi em Dubai? Já fui para Dubai. Agora, eu posso te dar 50 chances de você tentar acertar o que eu fiz em Dubai, que é muito maluco. Por isso que eu acho que isso vai funcionar. Eu esquiei em Dubai. Eles têm uma estação de esqui de neve em Dubai, fechada. Você pega o trenzinho, sobe, desce no esqui. É neve, você sente frio, você tem que pegar casaco. Em Dubai, ou seja, eles gostam de causar, sacou? É óbvio que eles vão ser
grandes representantes disso. A parceria dessa vez, né, ou seja, a Joby está junto com a Toyota, que é uma gigante desse mercado. E aí fica para mim essa provocação, né? A Toyota já decidiu que ela vai ter carro voador, né? A gente falava dos Jetsons, né? Ah, será que um dia a gente vai ter carro voador? O Everton é um carro voador. E parece muito com o dos Jetsons, inclusive, muito, né? Com o desenho. Muito. O cara do Jetson deveria receber um prêmio, né? Falar, olha, a comida pronta que sai da porta, robôs né? limpando casa. Tudo. Cara, gente, inclusive a gente tem que rever isso. Jetsons é uma visão do futuro. Mas, voltando aqui para a matéria, vale lembrar o seguinte, cara, que justamente a Toyota, que está colocando essa grana, já decidiu que vai ter o carro voador dela. Então, vamos fazendo que nem a Embraer. Vamos investindo, vamos vendo como é que fica. Na hora que esse mercado virar a commodity, eles já estão muito bem posicionados para isso. E, eles já estão com 22% de participação e já investiram, a um total, 894 milhões de dólares, porque a própria Toyota colocou 400 milhões de dólares há um ano atrás. Só grandes rodadas de captação aqui. E para a gente fechar as notícias dessa semana, a gente tem que falar sempre de inteligência artificial, né? A gente sempre fala em todas as matérias e fiquem ligados nessa daqui. Matéria do Brasil Journal, do jornalista Giuliano Gandolfini. OpenAI agora vale 157 bilhões de dólares. SoftBank e NVIDIA entram no cap table. É isso mesmo, gente. A OpenAI, pioneira na inteligência artificial generativa, alcançou um valuation impressionante de 154 bilhões de dólares após uma nova rodada de captação de 6,6 bilhões de dólares. A Trivy Capital liderou o investimento com 1,3 bilhão de dólares, enquanto novos investidores como SoftBank e NVIDIA contribuíram com 500 milhões e 100 milhões de dólares, respectivamente. E segundo essa captação aqui, os objetivos é que eles estão numa transição para se tornar uma empresa lucrativa, Ninha. Agora, realmente, né, você tendo uma avaliação e uma captação dessa, cara, você tem que realmente estar mostrando que você vai virar lucrativo, porque senão não tem fim. Antes de começar, isso aqui a gente está falando, não é possível que não tenha fim, essa quantidade de dinheiro, de volumetria, mas realmente eles são a grande tecnologia cereja do bolo hoje. E esse investimento traz aqui, esses nomes que você falou, um deles, que está também em todas as matérias de AI, né? Sim. A NVIDIA é a malandrinha do rolê, tá, gente? Aguardem isso. A gente fala pra caramba de OpenAI, mas tem alguém que quanto mais isso cresce, cresce junto. A NVIDIA, que são os processadores por trás de toda essa computação de Claude, de Anthropic, de OpenAI, de todas essas matérias que a gente fala, 10 bilhões, 20 milhões, 50 bilhões, tem sempre assim, segundo a NVIDIA, o investimento é claro que é estratégico. A NVIDIA, ela vai fornecer o hardware para isso, tanto que a NVIDIA acabou de passar e bater recordes de faturamento, é uma das empresas de maior crescimento na Bolsa Americana e de maior valor de mercado. Só para a gente ter uma ideia aqui, justamente de como que está essa questão da receita do ChatGPT, do OpenAI, e por que eles estão procurando agora essa rentabilidade. Em 2023, o ChatGPT gerou 2,7 bilhões de dólares de receita, tá? Começando a empresa, está só começando, né? Um aumento significativo em relação ao ano anterior. A empresa projeta um faturamento de 3,7 bilhões esse ano, ou seja, eles vão trazer 1 bilhão de dinheiro novo nesse ano. Pô, isso é incrível. E 11,6 bilhões em 2025, ano que vem. Eu não consigo achar isso possível. Eles vão triplicar. Como é que você triplica uma empresa que já está fazendo 3,7 bi? Só com AI mesmo. Com 250 milhões de usuários ativos. Tem mais gente que no Brasil usa ativos, Aninha. Não é contas criadas. Gente, não existe o que a OpenAI está fazendo de crescimento, não existe, tá? 250 milhões de usuários ativos e 1 milhão de clientes corporativos. Pega esse enterprise. De verdade, cara, eu só tenho que bater palma porque sou fã, uso, viciei e eles realmente estão construindo um dos maiores negócios do mundo, que o mundo já viu, inclusive. É isso. Com essa matéria, não tem nem o que te comentar mais. Depois dessa rodada de captação, a gente encerra essa semana muito bem representada aqui de notícias. Lembrando que você nos acompanha toda sexta-feira por aqui com essa curadoria de conteúdos, todas as quintas-feiras com a nossa newsletter também sobre outros assuntos do mercado. E agora, na segunda-feira, você também nos encontra na live da Semana do Investidor, 6h30 da tarde. A gente se encontra lá. Até lá, pessoal.